com as mulheres? Opa. Claro. Gostou do resultado do Cruzeiro no final de semana? Não só do resultado, porque a vitória sempre é importante, mas a forma como o Cruzeiro se comportou? Acho que foi mais um resultado importante para o Cruzeiro, seguindo nessa sequência, né? Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando aqui no debate dos comentaristas, na turma do bate-bola. O desempenho do Cruzeiro oscilou dentro do jogo, mas acho que é algo dentro da expectativa, apesar do adversário figurar lá na parte de baixo da tabela. Enfrentar o Atlético Goianiense no Antônio Ascioli é sempre um jogo duro, muito calor também em Goiânia, difícil para manter a intensidade. O Cruzeiro até começou o jogo melhor, os primeiros 10, 12 minutos. Depois eu senti um pouco de falta de uma compactação maior na defesa, o Atlético Goianiense conseguindo algumas bolas no espaço deixado atrás das costas dos zagueiros, criou oportunidades, mas agora o Cruzeiro tem ficado com a sorte ao seu lado, né? Os atacantes adversários também estão errando, e aí isso ajudou com que o Cruzeiro conseguisse levar o 0-0 para o intervalo, e aí na volta, no segundo tempo, o Cruzeiro melhorou, colocou a bola no chão, figurou mais, se postou no campo ofensivo, tirou os espaços do Atlético Goianiense e impôs a sua qualidade, que era maior que a do adversário, e aí o gol acabou saindo numa jogada de individualidade, de brilhantismo do Matheus Pereira, sendo decisivo, né? Que é o que a gente espera dele. Então, teve oscilações, mas teve coisas boas também. A defesa muito sólida, uma boa atuação dos dois laterais, o Matheus Pereira sendo decisivo, as mexidas que o Seabra proporcionou melhoraram o time, fizeram com que uma marcação do Atlético Goianiense ficasse mais focada dentro da área, o que deu espaço para o meio-campista Matheus Pereira trabalhar. Então, acho que o saldo é positivo. Cruzeiro vai evoluindo a cada jogo. Edu Panzi, quando o Cruzeiro fala em Cássio, o Anderson é eleito o melhor em campo, o goleiro do Cruzeiro. E aí? Álvaro, é momento, né? Uma coisa não anula a outra. Eu acho que uma possível chegada do Cássio não tem muito o que discutir, ainda que o Anderson viva um bom momento, e tomara que viva até uma possível chegada do Cássio, que seria só para o segundo semestre. O importante é ter 2, 3 bons goleiros, mas uma coisa é você ter o Cássio como seu goleiro, outra coisa é ter o Anderson, até mesmo por tamanho, por respeito do adversário. Mas enquanto o Anderson vai tendo suas chances, ele vai agarrando, porque mais um jogo que o Anderson vai bem, né? Ele já havia ido bem em outras partidas, teve falha no Clássico, mas eu acho que pelos outros jogos foi um fato isolado. Mas à medida que o Cruzeiro vai falando, especulando, monitorando nomes como Cássio, como Mina, como Cuéllar, Daverson, Keno, eu começo a partir de agora a tratar o Cruzeiro mês a mês. O Cruzeiro de maio venceu mais um concorrente direto dele no Campeonato Brasileiro, que é o Atlético Goianiense. Assim como havia feito contra o Vitória, assim como tinha conquistado bons resultados contra equipes que teoricamente vão brigar num campeonato acima do Cruzeiro, que são Botafogo e Fortaleza, e foi superior a esses dois adversários. Então é um início de campeonato de um Cruzeiro ainda com um time modesto, com um orçamento limitado até então para montar esse time. É um início muito bom. E eu tenho batido nessa tecla. Quanto mais pontos o Cruzeiro conseguir somar até a janela, que tem promessa de muito investimento e nomes de muita qualidade, melhor para o Cruzeiro. Porque a partir do momento que encorpar essa equipe, que trouxer jogadores importantes e tiver no grupo de cima do Campeonato Brasileiro, aí o torcedor pode sonhar com algo maior. Mas neste momento, o Cruzeiro do mês de maio faz um campeonato acima da expectativa em resultado e em alguns jogos em desempenho também. O jogo foi bom? Não. O nível foi bom? Também não. O resultado foi espetacular. O Cruzeiro vence fora de casa e se mantém no topo da tabela. Ô Simões, o Cruzeiro começa a falar de Cássio, Mina, Cuéllar, Keno. Se vier contratações como essas que a gente acaba de falar aqui, o Cruzeiro passa a brigar numa outra prateleira do Campeonato Brasileiro ou continua na mesma? O campeonato dele continua sendo o campeonato do Atlético Goianiense? Ah, não. O Álvaro, pelo menos do ponto de vista individual, a coisa se modifica, né? Se vai dar certo ou não, só o tempo dirá, só a bola dirá. A gente tem aqui em Belo Horizonte um exemplo claro disso, né? O Atlético tem um time extremamente qualificado que até pouco mais de um mês não funcionava. Até pouco mais de um mês não funcionava. E não estou dizendo que o Fernando Seabra não é bom treinador. O que eu estou dizendo é que futebol não é ciência exata, né? A chance de você se dar bem tendo bons jogadores é muito maior. Esse time que você falou que não estava funcionando, com o mesmo técnico, no retorno do ano passado funcionou.
Sim. Olha a loucura que é o futebol. Mas com uma proposta diferente, né? Um futebol mais reativo. Mas olha a loucura que ele não que é o podia futebol, aplicar né? na fase de grupo da Libertadores ou no Campeonato Mineiro. Exemplos de times que gastaram muito e não conseguiram seus objetivos, tem um monte também, né? O próprio Cruzeiro de 2001, com Edmundo, Rincon, o próprio Alex, né? Que teve a resistência da volta. O que eu acho que o Cruzeiro precisa ter é uma decisão clara do que ele quer. Por exemplo, o Cruzeiro fala no Cássio, né? Que é um goleiro de nível internacional, um goleiro de Copa do Mundo, de seleção brasileira. Eu acho que é até o maior jogador da história do Corinthians. Mas, qual tipo de jogo o Cruzeiro quer? Saída com um goleiro? Porque se for, com o Anderson é ruim. Com o Cássio, vai ser ruim vezes 2. Porque o Cássio com o pé, ele é muito ruim. Ele é muito fraco. O Corinthians não utiliza o Cássio na saída de bola. Utiliza, Nath, Edu, vocês também que veem em muitos jogos. Utiliza o Cássio. Não, até porque não é o estilo. Ele não sabe. Né? Exato, ele não sabe. E o Cássio não sabe. Ele não sabe jogar com o pé. Não é o forte. Não é o forte. Você vê que o Cruzeiro, o Anderson tem dificuldade. E o Cruzeiro passa aperto toda hora. Passou ontem, inclusive. Não passou vários, Nath? Então, qual é o estilo? Eu vou sair com um goleiro. Então, o Cássio não é esse goleiro. Porque se você quer um goleiro que saiba sair com o pé, que participe ativamente do jogo, igual o Anderson, que não tem lá essa familiaridade toda, participa, você precisa pensar em outro goleiro. É mais ou menos o que o Atlético fez com o Sampaoli, né? Eu quero um goleiro que joga com o pé, não é o Rafael, eu vou buscar o Everson. Entendeu? Então, eu acho que precisa ter direcionamentos para essas contratações. O Cuejara, ok, o Cruzeiro só tem um primeiro volante, né? O Mina, é um zagueiro de nível internacional, de imposição física, de bola aérea muito forte. O Daverson é melhor que os centroavantes que o Cruzeiro tem. Então eu acho que esse direcionamento, agora, sem dúvida nenhuma, os nomes que apareceram até agora, todos eles são melhores do que os jogadores que o Cruzeiro tem. O Keno é melhor do que qualquer atacante do Cruzeiro. Às vezes o jogo tá mais animado, às vezes mais parado, faz parte, mas com a KTO a emoção não para nunca, tá? A KTO é o lugar perfeito para quem quer brincar com as probabilidades. A plataforma é fácil de usar e tem até R$200 sem risco no seu primeiro palpite. Quer mais diversão? Acesse kto.com e faça o seu cadastro. kto.com, onde a diversão acontece. Site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. O Atlético Natfiusa está em Montevidéu, no Uruguai, joga amanhã em busca da 5ª vitória seguida na Copa Libertadores. Quer igualar ao fato de 2013. E a recordação de 2013 é a melhor possível, né? Então tentar seguir os passos daquele time, com certeza é uma ótima alternativa ao Atlético, que tem um estilo de jogo muito bem definido, que não vai abrir mão, eu imagino, da sua identidade, apesar de estar jogando fora de casa, com um adversário a mais, digamos assim, do que o Atlético enfrentou na Libertadores até aqui, que é o fato de que finalmente vai encontrar uma torcida adversária, né? Exercendo uma pressão, o Peñarol também precisando do resultado para chegar à última rodada com chances de se classificar, mas eu acho que o Atlético pode utilizar, inclusive, todo esse ambiente ao seu favor. Deixar o Peñarol sem a bola, deixar o Peñarol correr atrás da bola, deixar com que eles fiquem ainda mais ansiosos, que se lancem ainda mais para o jogo, porque o Atlético, quando tem espaços, aliás, ultimamente, o Atlético do Milito nem precisa de tantos espaços assim para poder construir, mas pela qualidade, se tiver espaços, fica ainda mais fácil. O Peñarol, se quiser classificar, Edupans, tem que vencer o Atlético amanhã, porque ele briga com o Rosário Central e ele joga dentro de casa, mesmo que seja o Atlético líder do grupo, ele tem que vencer o Atlético. Que fase do Peñarol, hein? Que missão, hein? Mas a fase do Peñarol é boa também, né? Tá sobrando no Campeonato Uruguaio. As 2 últimas derrotas foram justamente na Libertadores, para Atlético, para Rosário Central. É uma competição diferente. O Peñarol vai encarar um adversário que é melhor do que ele e muito melhor do que os seus adversários no Campeonato Uruguaio e com uma pressão muito grande. Por mais que você jogue com o seu torcedor ao seu favor, lotando o seu estádio, há pressão por vitória. O Atlético não tem essa pressão que o Peñarol tem. Claro que existe a necessidade de o Galo vencer para garantir uma primeira vaga. O Atlético já pode garantir antecipadamente essa primeira vaga geral, mas há uma pressão muito grande também na equipe da casa e o Atlético tem que ser inteligente, saber jogar com essa pressão. E a gente vai observar algo inédito, né, o Álvaro? É o Atlético do Milito jogando, sendo que parou uma semana, porque desde que ele chegou, o Atlético jogou de 3 em 3 dias praticamente, era jogo final de semana, meio de semana. É o primeiro jogo em que o Atlético do Gabriel Milito teve uma semana de descanso, tempo para treinar. Vamos ver como é que vai ser o comportamento
do Galo com essa semaninha que teve de descanso e treino. Ô Simões, eu te pergunto o seguinte, o Atlético desse ano tem time para fazer campanha igual aquele de 2013? Eu acho que vai até superar. Porque 2013 o Galo menos sofrimento, né? O Galo fez 15 pontos, né? Em 18 possíveis, porque na última rodada ele perdeu pro São Paulo. E o São Paulo se classificou, pegou o Atlético na fase seguinte. Eu acho que os 15 pontos. Tá valendo. Eu acho que os 15 pontos, e não é nada, mas assim, o Atlético vai ganhar do Caracas na última rodada, na Arena MRV, né? Eu acho que seria, assim, uma das maiores zebras da história do futebol se o Atlético não venceu o Caracas na última rodada. Então, só aí já são os 15 pontos. E eu acho que o Atlético não perde amanhã pro Peñarol. Pontua lá. Eu acho que o Atlético pontua lá. E aquela Libertadores de 2003 foi bem sofrida, né? Por exemplo, os jogos das quartas de final, o Atlético foi pior que o Tijuana nos 2 jogos. 2 jogos. Isso. E contra o Newell's foi muito pior que o Newell's no jogo lá da Argentina. Então, Podia ter voltado de lá já eliminado. Esse ano ele foi melhor que os adversários em todos até aqui.